Olá, meu nome é Marcos, eu sou da CPA Prime Contabilidade e estou aqui para trazer mais informações para vocês sobre ganho de capital de pessoa física. Você conhece sobre ganho de capital de pessoa física? Já ouviu falar? Sabe para que serve? Como que deve ser informado? Siga com a gente, entenda um pouco mais, conheça um pouco mais sobre ganho de capital. Ganho de capital é quando você tem um bem de alto valor, como casa, carro, moto, barco, avião, helicóptero, investimentos em bolsa. Quando você faz a venda desse bem que você tem. A partir do momento que você fez a venda desse bem, você tem que entender que em alguns momentos você pode ter a referência de um ganho do capital investido. Porque a partir do momento que você comprou esse produto, você investiu um valor caracterizado como um capital, seja na casa, no veículo, na moto ou no seu avião. Você investiu um valor ali, é o capital que você está investindo. E quando você vende, se houver uma diferença entre os valores, você está sujeito ao pagamento do imposto sobre ganho de capital. Pois bem, vamos usar uma referência hipotética e mais simples. Vamos imaginar que você tenha uma casa, que você vendeu ela por R$500 mil. Porém, você adquiriu ela por R$300 mil lá no passado. Concorda que 500 menos 300, nós temos uma diferença de R$200 mil. Sobre os R$200 mil existe sim um imposto a ser pago, que é de 15% sobre o valor apurado. Isso é ganho de capital e o imposto sobre ganho de capital. Você deve estar se perguntando como fazer a entrega dessa informação. É uma declaração? Como que ela deve ser feita? Em que momento que ela deve ser feita? Na realidade, a declaração ela não tem uma transmissão efetiva para a Receita Federal no primeiro momento, tá? Na realidade, nós fazemos a informação e você vai pegar esse arquivo posteriormente e colocar na sua declaração de imposto de renda. Então, existe um programa específico da Receita Federal para fazer a entrega dessa informação e para fazer a apuração desse devido possível imposto a pagar. Agora, entendemos como se identificar o ganho de capital, o que é o ganho de capital, aonde transmitir essa informação, mas em que momento deve ser feito a informação e o recolhimento do imposto. Primeiro, entenda que o recolhimento do imposto ele sempre vai ser no último dia do mês subsequente à operação. Ou seja, se você vendeu o bem no mês de fevereiro, exemplo, você deve pagar o imposto no último dia do mês de março. Com isso, você entende que você já tem que entregar a declaração até para fazer a apuração dessa informação. Não tem uma data exata para você fazer a informação, uma vez que você vai colocar todas as informações dentro do programa e ele vai gerar o imposto para o último dia do mês subsequente. Então, vendi o imóvel no dia 20 de fevereiro. Eu tenho a necessidade de informar e de transmitir essa declaração exatamente no dia 20? Não. Você pode muito bem transmitir no mês seguinte, informar essa venda no mês seguinte. Não tem problema nenhum. O que importa é que você tenha a sua declaração fechada antes do vencimento para evitar que você tenha multa e juros sobre o ganho de capital, sobre a apuração desse imposto. Isso é muito importante para que você evite ter esse desgaste de pagar um juros e multa por pagamento fora do prazo. De repente você está se perguntando, mas não existe nenhum tipo de isenção? Não existe algum momento que eu estou isento do pagamento do imposto? Existe sim. Bens com a operação, ou seja, o valor ali do momento da venda, que ela seja inferior a R$35 mil, ou seja, se você tem um veículo, né, um carro ou uma moto, um jet ski, com valor inferior, você pode ficar totalmente isento até da informação, tá? Lembrando que também fazer a declaração de ganho de capital, mesmo que não gere imposto, é o recomendável, porque você vai gerar as referências de como entrou esse valor de venda para você. Então, você está isento do imposto, não vai ter qualquer tipo de apuração, não vai ter cálculo de imposto para você em relação a isso. Mas informar não é um problema em relação ao fisco, tá? Agora, se você tem um imóvel, vamos usar hipoteticamente, voltando lá
traz nas informações anteriores aquele imóvel que nós vendemos por R$500 mil. Vendi esse imóvel no mês 2, hipoteticamente, e eu vou comprar um outro imóvel no prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses eu já tenho um imóvel, estou vendendo um para comprar um outro imóvel para que eu possa aí estar residindo. Como que fica a questão do imposto? Se você vender esse imóvel de R$500 mil e comprar um outro imóvel de valor igual ou superior, você está totalmente isento do imposto, porque não há o recolhimento. O fisco entende que você só está evoluindo o seu patrimônio. Ou seja, vendi um imóvel de R$500 mil e vou comprar um outro imóvel de R$600 mil, ou até mesmo de R$500 mil, não tem qualquer tipo de imposto a pagar sobre essa operação. Ressalva, sempre tem uma ressalva na legislação brasileira. Você só pode usar essa MB do bem uma vez a cada 5 anos. Ou seja, usou em um determinado ano e depois de 2 anos você vai refazer essa operação novamente, você não tem mais esse direito legalmente falando, tá? Você só pode usar essa operação uma vez a cada 5 anos, tá certo? Imóveis que foram adquiridos antes de 1969 não geram imposto. Vai ter a declaração, vai ter a informação, mas ele não vai gerar um imposto por conta do tempo, porque o fisco mesmo já identificou que imóveis muito antigos têm um valor muito baixo e o valor de mercado hoje é totalmente impraticável, né? Aquilo que acontecia há muitos anos atrás. No período de 69 até 88, o fisco existe algumas tabelas que vão diminuir a base de cálculo, ou seja, o seu imposto vai ser bem abaixo daquilo que você já poderia estar imaginando, tá? Porque ele vai dar alguns descontos. Então fique atento com as informações que você vai estar colocando na sua declaração de ganho de capital, tá? Fique sempre atento a isso. Do contrário, infelizmente, sinto lhe falar, você está obrigado à entrega da declaração e sujeito ao recolhimento do imposto de ganho de capital. Para rendimentos, tá? Para lucros de até 5 milhões, a alíquota é de 15%. Posterior a isso, ela vai tendo uma tabela, tá, de cálculo. Se você quiser saber um pouco mais, entre no nosso site e entenda toda a tabela dos valores baseado no rendimento desse bem, ok? Basta você acessar o site www.cpaprimecontabilidade.com.br e lá você vai ter essa informação e muito mais.